Bom, pessoal, é, novamente boa noite aí a quem chegou agora. Ah, Boa noite. dando continuidade ao que a gente já estava vendo antes, né, sobre os princípios de contagem, né? A gente vai começar hoje a falar sobre probabilidade, né, que é uma aplicação de todas aquelas técnicas, né? Então, todas aquelas técnicas que a gente viu lá para poder sobre combinação, arranjo, né, permutação e tudo, era para a gente ter uma fundamentação teórica para conseguir calcular algo que a gente vai aprender a chamar de espaço amostral. Né? Vocês vão ver que a grande dificuldade por trás aí desse conteúdo que a gente vai ver agora é justamente identificar aquilo que se chama de espaço amostral. Né? Certo? Então, vamos colocar aqui, né, o nome do conteúdo. Opa, probabilidade. Acredito que a maioria já deva ter visto isso pelo menos de uma forma bem elementar, né? No ensino médio, creio eu, né? Alguém aqui chegou a não ver nada a respeito disso no ensino médio? Não? Então todo mundo viu alguma coisa, né, sobre isso? Eu sim, professor. Vê, né? Você não viu nada? Ou... Não, eu vi sim. Ah, tá. Menos mal. Eu não vi nada. Nada, Eu né? não vi nada. Acontece muito, né? Mas assim, o termo probabilidade, apesar da gente, independente de ter visto ou não na escola, pelo menos do senso comum, né, do que a gente vê, seja em jornais, seja de você falando mesmo no dia a dia, você tem uma ideia do que se trata, né? Seja sobre estar geralmente associado à, à aleatoriedade de alguma coisa, né? Fatos que você não consegue ter estabelecer assim uma chamada certeza absoluta, né, sobre o que está acontecendo, né? Então, aqui a gente também não vai ver de uma forma como foi dividido aí depois, né, no curso, que parece que na nova grade foi dividido o curso em probabilidade e outra disciplina de estatística, né? Fazendo dessa maneira ficou melhor, porque vai dar para trabalhar aí para quem for fazer o curso na nova grade a teoria de uma forma mais completa, né? Dá para ver a teoria das distribuições de forma discreta e contínua, tudo. Então dá um tratamento bem mais adequado. Né? Aqui não, nesse curso, como a gente tem que ver as duas disciplinas, a ementa, como vocês viram, é bem enxugada, né? A gente tem que ver o essencial de probabilidade e o essencial de estatística, né? Então acaba que sendo meio que o conteúdo do ensino médio um pouco mais reforçado, né, com alguns elementos adicionais aí, poucos elementos adicionais para falar a verdade, né? Então, vamos vamos dar seguimento, né? Então, primeiro, quando a gente vai começar a ver algum conteúdo, a gente começa a estabelecer uma espécie de vocabulário, né, sobre esse conteúdo. O primeiro termo que a gente vai começar, que eu vou estabelecer aqui, que é um termo que a gente vai usar com frequência, é o chamado experimento aleatório. A aula de hoje ela é bem mais tranquila do que a que vai vir as próximas, né? Porque é mais de apresentação de conceitos, não envolve contas assim tão rebuscadas nem nada. Então, experimentos aleatórios. Então, o que a gente chama de experimento aleatório, né, nada mais é do que aqueles experimentos que a gente faz sem ter certeza do que vai obter, né, quando a gente vai fazer. Porém,
a gente consegue estabelecer quais são os resultados possíveis de se obter, né? Um exemplo deixa eu ver assim, um exemplo bem prático disso é como, por exemplo, o lançamento de um dado, né? Você tem lá o dado padrão, né, que tem 6 faces, numerados de 1 a 6. Toda vez que você lança o dado, né, um dado não viciado, é claro, você não sabe exatamente que número vai cair, né? Embora você sabe que as possibilidades de cair são o quê? Os números de 1 a 6. Né? Então, esse é um tipo de experimento que a gente chama de experimento aleatório, certo? Então, para isso eu vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplos que a gente encontra lá no próprio livro mesmo, né, do material lá do Gelson Yeze, né, que está lá indicado para vocês, mas eu vou citar aqui também. Então, exemplos. Por exemplo, o lançamento de uma moeda, né? Quando você lança uma moeda, claro, né, com todos esses eventos que eu vou falar aqui, são eventos não viciados, né? Eu estou falando aqui de uma moeda ideal, né, que não foi nada feito aí em sua arquitetura, né, para poder tender a um dado resultado, né? Então, uma moeda, quando você lança ela para cima, você tem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa, né? Então, vou registrar aqui. Vou fazer diferente, em vez de ficar escrevendo, vou colocar assim, para a gente não perder tanto tempo. Aqui, ó. Certo? Ó, lançar uma moeda e observar a face de cima. É um exemplo de experimento aleatório. Ok? Outro exemplo que eu acabei de citar é aquele lançamento de um dado, né? Então, quando a gente lança um dado e observa o número de cima, né, da parte, é um exemplo também de experimento aleatório. Por quê? A gente não sabe qual é o número que vai cair, mas a gente consegue determinar quais são as possibilidades que vão surgir, né? Vou colocar aqui a título de registro. Lançar um dado e observar o número da face de cima. Outro exemplo. Não vou colocar todos que estão lá do livro não, vou citar só alguns aqui, certo? Outro pode ser também a gente lançar duas moedas, né, e observar as possíveis sequências de caras e coroas que são obtidas. Mais uma vez, a gente não consegue saber com certeza quais serão as sequências que a gente vai obter com o evento, com o experimento que a gente vai fazer, mas a gente consegue estabelecer quais são as possibilidades. Por isso, esse experimento está aqui categorizado como um experimento aleatório. Então aqui vai passar, né? Vou dizer assim. Espera aí. Sim. Caras e coroas obtidas. E um outro exemplo que dá para citar aqui do livro, deixe-me ver, de um baralho de 52 cartas, né? A gente pode, por exemplo, selecionar uma carta e observar qual é o naipe desse baralho, né? Mesmo aí quem não sabe jogar cartas, como é o meu caso, por exemplo, todo mundo deve saber que existem 4 naipes, não é isso mesmo? Diferentes, né? Então é possível a gente estabelecer qual é a possibilidade, né, qual o naipe possível que a gente vai obter ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas. Então a gente consegue calcular essa probabilidade, né? A gente vai ver a maneira de se calcular isso mais à frente. Vou colocar aqui. E observar
o seu naipe. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não? Então, para quem aí já viu alguma vez na vida, né, até agora não tem nenhuma novidade, né? Só vou pontuar aqui esses experimentos, né? Esses exemplos, né? Todos esses aqui são exemplos de experimentos aleatórios. Lá no livro você vai dar uma olhada, ele cita mais alguns, né? São bastantes. Até mesmo alguns mais naturais. Por exemplo, ele cita lá, né? Observar o tempo que um certo aluno gasta para ir de ônibus de sua casa até a escola, né? Isso também pode ser caracterizado como um experimento aleatório, porque dada a repetição, né, dessa rotina, ele consegue estabelecer uma margem de tempo, um tempo mínimo, um tempo máximo. Então ele consegue estabelecer ali um intervalo dentro do qual ele consegue chegar à escola, né? Então pode ser caracterizado como experimento aleatório. Outro é sujeitar uma barra metálica à tração e observar sua resistência. Então daí a gente consegue ver a aplicação dessa disciplina na engenharia e em outras ciências naturais, né? E assim vai, certo? Outro termo que a gente vai ver com frequência, na verdade com bastante frequência daqui para frente, é a própria definição, o conceito de espaço amostral, que é aquele que eu já falei do início, né? Vou escrever ele aqui na frente. O que a gente chama de espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis de um dado experimento aleatório. Então eu vou registrar isso aqui para a gente seguir. Vou colocar aqui, ó. Eu já tinha escrito um documento à parte, né? Só para ir colando e a gente ganhar um pouco mais de tempo. Ok? Então, dado a definição de experimento aleatório, o que a gente definiu foi o que? Com experimento aleatório, né? São os possíveis resultados de se obter, né? Dado um experimento que a gente faz. E o espaço amostral nada mais é do que todas as possibilidades de resultados possíveis, né? Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Aqui só faltou colocar o símbolo que geralmente se utiliza para representar espaço amostral, né? É a letra grega ômega maiúscula, né? Que é essa daqui, ó, parece uma ferradura, certo? Quem não conhece é o ômega maiúsculo, ok? Aí geralmente ele é tido, principalmente lá na teoria das distribuições, né? Ele é tido como uma função, né? Que a gente representa ômega de x ou por aí vai, né? Para representar a função de uma distribuição. Então vamos ver aqui alguns exemplos relacionados aí ao espaço amostral. Vou colocar aqui do mesmo jeito como eu fiz anteriormente, né? Aqui eu coloquei dentro dos experimentos aleatórios o exemplo de lançar uma moeda ou lançar um dado, né, e observar a face de cima, né? Esse aqui dá um excelente exemplo de espaço amostral que não é muito trivial, porém é fácil o suficiente para a gente observar, né? Resultados. A gente tinha colocado 2 T's, né? Pronto. Aqui, ó. Exemplos. Então, o primeiro exemplo, vou usar esse aí da moeda, né? Deixa eu ver. Não, da moeda não. Eu falei que ia usar o dado, né? Lançar um dado e observar o número da face de cima. Então, vou pegar ele aqui de novo. Aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui.
botar de azul mesmo. Lançar um dado e observar a face de cima. Aí eu pergunto, vocês já sabem, a gente já definiu anteriormente o que era o experimento aleatório, né? O experimento aleatório é a gente poder, como vou dizer, a gente saber, conseguir determinar quais são os possíveis resultados, né, de um processo aleatório, de um processo que qual a gente não consegue determinar com uma margem de certeza completa, né? Porém que a gente consegue estabelecer pelo menos quais são os resultados possíveis, né? E aí agora a gente determinou o conceito de espaço amostral, onde a gente estabelece, a gente diz lá quais são todos esses eventos possíveis, né? Quais são todos esses experimentos, todos esses resultados possíveis. Aí eu pergunto para vocês, quais são todos os resultados possíveis do lançamento de um dado e o que eu posso observar na face de cima quando eu lanço um dado. Aí a gente desenha aqui o ômega, né? Tem uma dificuldade para desenhar essa letra, vocês não têm ideia, né? É assim, ó, ômega é igual. Quais são as possibilidades de se observar na face de cima? Que números eu posso observar? Alguém? Tem número? 1, 2, 3, 4. São todos os números de 1 a 6. Não tem nenhum segredo. 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Né? Então, cada um desses é um experimento aleatório. O conjunto de todos eles forma o nosso espaço amostral. Certo? É só esse o exemplo. Assim a gente já construiu o nosso espaço amostral. Né? Por enquanto está fácil. Né? E se fosse lançar uma moeda e observar a face de cima? Né? Aí a gente teria aqui um caso um pouquinho mais trivial do que esse. Vamos fazer aqui com... Pera aí. Opa. Fazer de azul. Ué, por que não foi? A mesma coisa, determinar o espaço amostral desses experimentos aleatórios aqui, de lançar uma moeda e observar a face de cima. Quais são as possibilidades? A gente só pode obter cara ou coroa, né? Vamos representar a cara pela letra K e coroa pela letra C. Né? Então, esse é o nosso espaço amostral. Né? E assim a gente vai fazendo. Né? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Esse aqui, posso usar esse mesmo exemplo. Lançar duas moedas e observar as sequências. Né? Cadê? Esse é um pouco mais interessante. Aqui não. E lançar duas moedas e observar as sequências de caras e coroas obtidas. E agora, como é que fica o espaço amostral desses experimentos aleatórios aí? E agora? Alguém sugere? Como é que eu vou determinar aí cada um desses experimentos e compor assim o espaço amostral? Cara e coroa. Só isso? Eu posso lançar, né?
Posso lançar as duas moedas e obter, por exemplo, representar assim como se fosse um par ordenado, né? As duas moedas dando cara, né? E as duas moedas resultando em coroa, né? Outra possibilidade. Cara, coroa e coroa, cara. Beleza. Tem mais possibilidades do que essas? Que assim, que sejam diferentes do que já estão aí? Sim ou não? Não. Não? Por quê? A gente poderia argumentar algo do tipo assim, ó. Poderia também ter coroa cara, né? Um exemplo. Poderia ter esse. A gente poderia considerar essa uma possibilidade? Não, essa aqui já está sendo contemplada, né? Essa já está. Tá aqui, né? Cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Parece que já foram todas mesmo, né? Ó, mas não é tão difícil a gente chegar nesse resultado que são 4 pelo próprio princípio fundamental da contagem. Porque você pensa aqui, duas moedas, certo? Aqui, ó. Essa daqui tem duas possibilidades, ou cara e coroa. Essa daqui também, cara e coroa. 2 vezes 2, 4. Só tem essas 4 possibilidades aqui, né? Foi para isso que a gente estudou todas aquelas propriedades, né? Mas a gente vai ver isso mais na frente, né? Aqui a gente está construindo tudo na mão para poder fixar melhor os conceitos. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, né? Então vamos ver aqui. Tá. E se eu pegasse assim um evento um pouco mais diferente? Vamos ver aqui dentre os eventos interessantes que tem. Assim, ó, lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras. Né? Quais seriam as possibilidades? Vão pensando aí. Aí. 2 vezes? Tá 2? Ó, vai pensando aí. 36 vezes? Lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras. Eu quero o espaço amostral. Quais são os possíveis resultados desse experimento? Né? 4. Ó, lembrem que o espaço amostral ele se refere às possibilidades do experimento, né? Então tem que se fixar nessa definição, porque às vezes o espaço amostral ele pode ter uma configuração um pouco mais abstrata do que a gente pode imaginar em relação ao problema, né? Ele pode ter elementos que a gente vê assim que parece não ter uma correlação direta com os elementos do problema, mas tem, né? Então, pensa bem, ó, lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras. Se eu lançar uma moeda, pode ser que nas 2 vezes dê coroa, por exemplo? É possível que isso aconteça? É possível. Então, pode acontecer que não tenha nenhuma cara, né? Então, aqui, ó, pode ser que não aconteça cara nenhuma vez. Então, existe 0 possibilidades de acontecer cara 2 vezes, né? Existe a possibilidade de eu lançar a moeda 2 vezes e uma delas apenas ser cara? Existe essa possibilidade, né? Tá aqui, ó. A gente pode usar o exemplo anterior mesmo. Tá essas do meio aqui, ó. Cadê? Essa daqui, ó, uma delas é cara e nessas aqui também, uma delas é cara. Existe a possibilidade, né? Não pergunta quantas, ele só pergunta se existe ou não, né? Então existe a possibilidade. Então tá aqui.
Então você lança uma vez, pode ser que uma vez dê cara e lançar outra vez deu coroa. Então uma vez deu cara. Né? E existe a possibilidade de que você lance duas vezes, né? E dê cara também. Ó. Você lançou a primeira vez, deu cara, lançou a segunda vez, deu cara de novo. Então tá aqui, lançou as duas vezes e deu cara. E esse é o nosso espaço amostral. 0, 1 e 2. Certo? Todos entenderam ou ficou alguma dúvida? Oi? Tudo certo, professor. Tudo certo? Não, beleza. Eu pergunto porque eu sei que parece elementar para alguns, mas alguns colegas mesmo falaram que nunca viu esse conteúdo no ensino médio, né? Então pode ser que seja não tão trivial assim para alguns colegas, né? E isso não tem problema nenhum. Então, olha só, vamos ver aqui mais um exemplo desse tipo de questão. Vou colocar aqui. Então, esse aqui ficou grande. Aqui é assim, Não, vou colocar primeiro e vou ler depois o problema. A vantagem de escrever assim é que pelo menos fica legível, né? Tá aí, ó. De uma urna contendo 3 bolas vermelhas, né, representadas aí pela letra V, 2 bolas brancas representadas por B e 2 bolas azuis representadas por A. Extrair uma bola e observar sua cor. Né? Então, qual é o objetivo aqui? É obter o espaço amostral, ou seja, obter o conjunto, né, de todos os resultados possíveis desse experimento. Qual seria então esse conjunto? E aí? Né? Olha, tem que prestar muita atenção no que pede o problema. Né? Ele diz que na urna tem 3 bolas vermelhas, 2 brancas e 5 azuis. Né? Aí vem no final a parte mais importante: extrair uma bola apenas, né? E observar sua cor. Né? Essa é a parte mais importante do enunciado. Né? Então, independente da quantidade de bolas que tem aqui, a informação que nos interessa é o quê? São as cores, né? E o fato de que você vai extrair apenas uma bola e observar a cor. Né? Então, eu pergunto para vocês, quais são os elementos do espaço amostral? E aí? Quem se arrisca a dizer quais são? Alguém? V, B, A. Só as 3 cores, não? Porque como eu disse, ele vai tirar apenas uma bola e a gente vai ver a cor, né? Então, como só tem 3 cores diferentes, independente da quantidade de bolas, né? A possibilidade, né, vai ser essas 3 cores. Vai ser a gente observar a cor vermelha, ou a cor branca, ou a cor azul. É isso aí. Certo? Então, vocês verem que a determinação do espaço amostral de fato, pode ser a parte mais complicada, e geralmente é a parte mais complicada de problemas envolvendo probabilidade. Né? Vocês veem que até agora a gente não viu nada, nenhum comando pedindo para calcular a probabilidade de nada. Né? Somente espaço amostral, experimento aleatório, coisas do tipo. Né? Mas mais na frente vocês vão ver a dor de cabeça que é identificar o espaço amostral de um problema envolvendo probabilidade. Certo? Então,
Lá no livro também tem outros exemplos, né? Vou pedir para vocês darem uma olhada lá depois, né? É sempre interessante, né? Dar uma lida, né? Então, também tem a lista de hoje, né? Onde vocês vão exercitar esses conceitos, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo interessante. Ó, esse exemplo eu acho que ele é um dos mais elaborados que tem. Acho que serve aqui para o nosso propósito. Deixa eu escrever ele aqui primeiro, antes da gente trabalhar. Não. Assim. Então, esse exemplo aí, ó, 2 dados, um verde e um vermelho, são lançados e a gente observa os números da face de cima de cada um desses dados, né? E o objetivo, mais uma vez, é calcular os elementos do espaço amostral, né? Como que a gente faz isso? Quais são esses elementos? Um dado verde e outro vermelho, né? E são dados convencionais, de 6 números. E aí? Seria o mesmo número de 1 a 6 do vermelho e de 1 a 6 do verde. Mas quais seriam as possibilidades? Dá um exemplo aí. Você fala em uma sequência, tipo, lançou o verde e o vermelho. A possibilidade do verde sair 1 e o vermelho saiu 2, é isso? São exemplos, né? Ao todo, a gente teria quantos elementos? Seriam 12? Será? Vamos ver se são 12 mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4. 6 fatorial, não? calma. 6 fatorial, será? 720? Vamos ver. Se são 720, a gente está enrolado, né? Porque a ideia é especificar todos eles. Então, a gente vai... Se for 720, vai ser até 10 horas da noite aqui escrevendo esses números, né? Vamos ver. Tomara que não seja. Então, ó, um verde e um vermelho. Vamos identificar primeiro o dado vermelho, né? Vamos novamente colocar aí como pares ordenados, né? Igual a gente fez no anterior. Vou colocar assim, ó. Essas possibilidades. Acho que assim tá bom. Digamos que as possibilidades do vermelho são 1, 2, 3, 4, 5 e tem um 6 aqui também, né? Faltou fazer esse. Então, segundo essa construção aqui da primeira linha, né? Por assim dizer, primeiro par ordenado, eu lancei o dado vermelho e obtive nessa sequência, nessa possibilidade, as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? E o dado verde, eu obtive só um, sempre. 1, 2, só um, né? Certo? Aí a minha ideia é a seguinte, é escrever essas possibilidades desse jeito. Tá vendo? Deixa eu colocar de um jeito mais fácil. 36, não dá, professor? Acho que você já entendeu, né? O que eu quero fazer. Seria 36 mesmo. Mas olha só.
Aí eu fixo, por exemplo, ainda mantenho, né, os dados vermelhos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Mas aí Agora 2, depois sequência de 3. exatamente. Aí eu pego todas as possibilidades. 2, 2. Mas assim, em vez de ficar apagando, eu vou copiar logo esse aqui apagado e depois só sair colando, né? Acho que é mais esperto. Aí, aqui 3, 3, 3. Aí a outra possibilidade. 1 e 4, 2 e 4, 3 e 4, 4 e 4, 5 e 4, 6 e 4. Outra possibilidade. 1 e 5, 2 e 5, 3 e 5, 4 e 5, 5 e 5, 6 e 5. E por último, né, para finalizar aí todos os pares possíveis. 1 e 6, 2 e 6, 3 e 6, 6, 5 e 6, 6 e 6. Tá aí todas as nossas possibilidades, concordam? Acho que estão todas contempladas aí, todos os pares possíveis de se formar, né? E ao todo deu 36, né? Como o colega bem observou, se eu fiz aqui 6 linhas iniciais e depois repetir 6 vezes, então 6 vezes 6, 36, né? Aí, no meio de um problema, como a gente vai ver mais adiante, né, a gente precisa, para obter o espaço amostral, precisa desenhar tudo isso? Não, a gente vai ver que não. Se a gente tem lá um dado, né, e a possibilidade de faces dele são 6, a possibilidade de faces do outro são 6, e eles são jogados, são lançados juntos, né, espaço amostral, 6 vezes 6, 36, né, princípio fundamental da contagem. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes lá na frente, né? Porém, se fosse construir na mão, ficaria desse jeito a construção do espaço amostral. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então, o próximo conceito, então, a próxima palavra-chave, né, do estudo que a gente está iniciando agora é o conceito de evento, né? Deixa eu ver se eu já lancei ele aqui. Não copiei ele aqui não, mas tudo bem. Lá na bibliografia que eu indiquei para vocês, né, eles dão uma definição bem mais formal, né, de evento e tal. Ele fala tipo assim, ó, considere um experimento aleatório cujo espaço amostral é ômega, né? Aí a gente pega todo o subconjunto de ômega que indica por uma letra do alfabeto e tal. Mas de uma forma geral, né, de uma forma bem específica, o que a gente chama de evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Pronto, acabou. É só isso, né? Sem mais firulas, né? Vamos escrever aqui, evento. Você vai escrever assim, subconjunto do espaço amostral. Ainda assim, ó, subconjunto de ômega. Pronto. Essa é a definição mais abrangente e ao mesmo tempo que capta toda a noção, né, de evento. E como nenhuma definição se fixa sem uma boa aplicação, né, vamos também ver alguns exemplos a respeito disso. Exemplos. Então, vamos aí fixar novamente, né, no exemplo do lançamento de um dado, que é um dos mais simples, né, para a gente estudar e ao mesmo tempo mais ilustrativos. Vou escrever ele aqui. Vou colocar de azul novamente.
E onde a gente já fez ali algumas vezes, agora há pouco, né? Que o conjunto, né, que compõe o chamado espaço amostral desses experimentos aleatórios é escrito dessa forma: ômega é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, vamos categorizar aqui alguns eventos. Né? Vamos escrever assim, ó. São exemplos de eventos. Por exemplo, a ocorrência de um número ímpar. Né? A gente pode considerar aí Deixa eu escrever aqui embaixo primeiro. Aqui. Um conjunto A, né? Um subconjunto de ômega, que eu vou chamar de A, que é a ocorrência de um número ímpar. Quais são os elementos desse subconjunto? Né? Sabendo que o conjunto é esse, 1, 2, 3, 4, 5, né? Os elementos desse subconjunto, ou seja, um número ímpar, serão o quê? 1, 3 e 5. Então, esses são os elementos de A. Né? Então, esse é o evento a qual eu estou aludindo. Né? Então, lá em um problema de probabilidade que fala, dado o lançamento, seja o lançamento de um dado não viciado, tal, calcule a probabilidade de se obter um número ímpar. Né? Aí ele vai falar o que você vai calcular. Quando ele pede a probabilidade de se obter um número ímpar, ele está dizendo que o evento é esse, né? É de se obter os números 1, 3 e 5. Então você já sabe que o seu subconjunto tem 3 elementos. Beleza. E você já sabe que o seu espaço amostral tem 6 elementos. Aí você vai entender, lá na frente a gente vai trabalhar isso, que a probabilidade vai ser você dividir 3 por 6, vai ser meio, ou seja, 50%. Certo? Então é assim que esses elementos vão se conectar lá na frente, tá? Então, só para dar uma motivação prévia aí do porquê que a gente está vendo essas definições, né, e como que elas serão utilizadas lá na frente. Beleza? Um outro exemplo. Pode ser assim também, a ocorrência de um número primo, né, ainda aproveitando esse mesmo evento. Vou colocar aqui embaixo, de azul. Sim. A ocorrência de um número primo. Quais são os elementos desse evento, desse conjunto B? 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, isso mesmo. Então B tem os elementos 2, 3 e 5. Então, em termos de probabilidade, ainda seria a mesma probabilidade de se obter um ímpar, né? Nesse experimento aí. Né? Então, deixa eu ver outra. Se fosse a ocorrência de um número menor do que 7. E agora? Quais são os elementos desse conjunto D? Os elementos de 1 a 6. Isso. Ou seja, é o próprio espaço amostral. Né? Então faz assim, ó, D igual a ômega, né? De forma mais econômica. Certo? Então, vamos ver. Bom, é isso. O evento está relacionado a isso. É um subconjunto do espaço amostral, né? Ou seja, dentro de todas as possibilidades que você tem, né, de um evento, de um experimento aleatório, né, todas as possibilidades que ele tem de ocorrer, né, qual delas você quer selecionar, né, por assim dizer. A grosso modo, é isso que um evento ele significa, ok?
Tem alguma dúvida até aí, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Podem falar. Essa questão dos eventos, Sim. a questão vai me falar, né? O Aí, problema ou a questão é de deixar claro o que eu tenho que fazer. então, Qual evento vai ser? aí é que essa sua pergunta foi bem capciosa, por assim dizer, né? A palavra claro é que, bom, vai depender da pessoa, Rodrigo. A palavra claro para mim pode não ser muito claro para você e vice-versa, entendeu? Eu vou trazer nas aulas mais adiante alguns problemas onde você vai ver que esse claro ele é muito relativo, né? Tipo, tá lá, tá no problema, né? Aí vai depender muito da habilidade de interpretação do sujeito, né? Ele tirar dali as informações do evento e do espaço amostral. Então, mas tem que estar lá, tem que estar lá, porque se não tiver não tem como calcular a probabilidade, né? E mais, ainda tem questões em que a gente vai calcular a probabilidade de um evento acontecer calculando a probabilidade dele não acontecer, né? Então, sabendo como que ele não pode acontecer, é que a gente vai saber como que ele pode acontecer. Então, tem um monte de formas da gente se obter informações sobre a ocorrência, né, ou não de determinados eventos. E é claro que nem de longe a gente vai conseguir explorar tudo que dá, né, desse conteúdo, né, mas a ideia é passar as ferramentas principais, né, nesse breve curso que teremos aí sobre, né, nesse conteúdo, né. Então vamos ver o que dá para fazer até lá, né. Certo? Beleza? Bom, então era isso. Como eu disse, essa aula era bem introdutória mesmo, só para trazer alguns conceitos, né? Na aula seguinte é para trazer mais elementos envolvendo a parte mais teórica, né? De cálculo mesmo, tudo. E a lista é mais nesse sentido de calcular, obter o evento, espaço amostral de algumas situações, para vocês treinarem isso e ficarem mais afiados aí para a próxima aula. Beleza? Então, se não há dúvidas, a gente vai ficando por aqui hoje então e a gente se vê aí na próxima aula. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Falou, pessoal. Vou ler minha resposta.